Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você esta tarde também, continuando estudando o livro de Provérbios, um livro de sabedoria, um livro que nos traz orientações para que possamos ir bem na nossa vida aqui na Terra. É um livro muito rico e aqui mora a sabedoria e nós estamos atrás de sabedoria porque nós queremos agradar ao nosso Deus. Meu irmão, na live de hoje nós estudaremos sobre a mulher e as suas qualidades. A Bíblia fala de todas as pessoas, fala de classes sociais, a Bíblia fala de homens, fala de mulheres, fala de jovens, fala de crianças. A Bíblia traz normas e instruções para todas as faixas etárias e para todas as pessoas. E hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre a mulher e sobre as suas qualidades. Infelizmente, nós vivemos num período onde o feminismo tem entrado na mentalidade de muitas mulheres, de muitos homens, de muitas jovens, de muitos jovens e até de adolescentes. O feminismo, infelizmente, tem entrado na mentalidade da doutrinação dentro de igrejas. Mas olha só, feminismo e Bíblia não combinam. Cristianismo e as ideias feministas e ideologias feministas não combinam. O feminismo, ele é contra a palavra do Senhor, na sua totalidade. E nós precisamos aprender o que a Bíblia diz e não o que o feminismo tem ensinado. Infelizmente, o feminismo tem ensinado para as mulheres que se submeter a um patrão é muito melhor do que se submeter ao seu marido. O empoderamento feminino. O feminismo tem ensinado que apertar uma porca dentro de uma fábrica, apertar um parafuso dentro de uma fábrica é muito melhor do que cuidar dos seus filhos dentro da sua casa. O feminismo ele está contradizendo a palavra do Senhor. E a gente precisa aprender isso. O feminismo tem ensinado para as mulheres o meu corpo e as minhas regras, e tem ensinado que a mulher pode abortar o filho que está dentro dela, porque o corpo pertence a ela. Mas na verdade não. Quando nós estudamos sobre a gestação, sobre a maternidade, nós aprendemos que aquele ser, a imagem e semelhança de Deus, que está dentro da mulher, está ali dentro de um processo que nós conhecemos como simbiose. Não pertence ao corpo da mulher, mas está usando o corpo da mulher, se alimentando do corpo da mulher e crescendo, se desenvolvendo, se alimentando, mas não pertence ao corpo da mulher, ainda que tenha sido criado dentro dela, mas não é o corpo dela, é um outro ser, uma outra pessoa, a qual a mulher não tem o direito de escolher se vai matar aquela criança que está dentro dela. Mas o feminismo tem ensinado essas coisas. E tudo isso tem entrado na mentalidade de mulheres, tem entrado na mentalidade de igrejas, infelizmente. Mas nós vamos aprender sobre as qualidades da mulher. O que a Bíblia ensina como a mulher deve se desenvolver, como ela deve ser, quais são as suas qualidades. E a primeira coisa que nós veremos aqui dentro do livro de Provérbios, olhando sobre a mulher, é que a Bíblia ensina que a mulher ela tem que ser graciosa, buscar essa qualidade que o Espírito Santo traz no coração dela, a graça, sendo graciosa, sendo bondosa. Olha só o que diz o capítulo 11, versículo 16, diz assim: a mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riquezas. Olha só que interessante, a mulher graciosa, ela vai alcançar honra, e como os poderosos, ela adquirem a riqueza. Meu irmão, isso aqui é muito interessante o que a Bíblia ensina. Como que a mulher ela possa se destacar. Infelizmente, o que o feminismo ensina, a mulher vai ter o seu destaque com seu empoderamento. A mulher vai ter o destaque dessas maneiras que o feminismo está ensinando. Mas a Bíblia ensina totalmente diferente. A mulher, ela alcança o seu destaque, ela alcança a sua posição com a qualidade cristã que ela pode ter na sua vida. É desenvolvendo as qualidades cristãs, é desenvolvendo o fruto do Espírito Santo, a bondade, a graça, e é dessa maneira que ela alcança a honra, que é dessa maneira que ela alcança destaque, e é dessa maneira que ela alcança riquezas. É dessa maneira que a Bíblia nos ensina. Olha só, deixe o feminismo de lado e abrace a palavra do Senhor, abrace o que a Bíblia tem nos ensinado.
Olha só, avançando ainda um pouco mais, o que a Bíblia nos ensina sobre as qualidades da mulher é que ela precisa ter discrição. Olha só, ter uma qualidade de vida que seja discreta. E olha só que nós vamos ver aí o capítulo 11, versículo 22, diz assim: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Olha só, não adianta nada ter uma beleza física que seja atraente aos olhos, talvez de muitos homens, mas não ter um pingo de discrição. Infelizmente, existem mulheres que não têm discrição, ou seja, não são discretas no seu comportamento, chamando a atenção de uma maneira muito negativa. Por exemplo, roupas. Infelizmente, muitas mulheres não têm se vestido de uma maneira adequada, chamando muito a atenção para as curvas do seu corpo. Meu irmão, a Bíblia fala sobre a mulher que ela precisa ser um jardim fechado. O que isso significa? Que ela só pode abrir a beleza do seu corpo para o seu marido. Mas, infelizmente, muitas mulheres têm sido um jardim aberto, mostrando o seu corpo para muitos homens, para toda a comunidade. Isso dentro de uma academia, com roupas inadequadas, dentro de uma sociedade, andando na rua e nas redes sociais, tirando fotos, selfies, mostrando ali todas as curvas do seu corpo, não tendo essa discrição. O que a Bíblia nos ensina? Olha só, não adianta nada ter beleza física se não tem discrição. O que a Bíblia fala? Como joia de ouro em focinho de porco, é assim a mulher formosa, que é bela fisicamente, só que não tem discrição. A Bíblia ensina sobre ser discretos. A Bíblia ensina sobre a discrição. E é uma boa qualidade você ser discreto. Não chamar a atenção de uma maneira negativa. Só que com as boas qualidades cristãs que você pode desenvolver, as boas obras, o fruto do Espírito Santo desenvolver na sua vida, você vai chamar a atenção. Só que de uma maneira positiva. O que a Bíblia nos ensina sobre a discrição não deve chamar a atenção de uma maneira negativa. Evidentemente, isso também vale para os homens. Só que hoje, nessa live, nós estamos falando de mulheres. Então, olha só, é sobre isso que nós estamos falando. A discrição, não chamar a atenção de uma maneira negativa. Infelizmente, a roupa é um exemplo muito claro para isso. Então, tome cuidado com as roupagens que você usa em todo o seu convívio, não é somente dentro da igreja, mas também fora da igreja, andando na rua, fazendo uma academia, tirando a selfie para colocar ali no seu Instagram, no seu Facebook, nas redes sociais. Tome muito cuidado e perceba se você está tendo a discrição que a Bíblia está nos descrevendo. Ainda mais, olha só, o que a Bíblia fala sobre a qualidade da mulher? É que ela precisa ser virtuosa, ter virtude, buscar essa virtude no Senhor. Olha só o que diz o capítulo 12, versículo 4, diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Olha só, a mulher que é virtuosa, o seu marido se alegra nela. A mulher que é virtuosa, e aqui a gente está falando da mulher que é casada. A mulher que é virtuosa, que é casada, pode ter certeza que o seu marido vai sempre ser alegre, sempre ser feliz pela bênção que Deus deu para ele. Mas a mulher que age de uma maneira vergonhosa, o seu marido acaba se entristecendo dia após dia. É como podridão nos seus ossos, é como ter ossos fracos, é como não conseguir avançar porque tem alguma coisa corroendo o seu interior. Aquela tristeza constante e pesada no seu coração. Talvez fique uma dúvida na sua mente, o que seria talvez agir de uma maneira vergonhosa? Eu gostaria, a gente poderia aqui ter uma ampla explicação, mas eu gostaria de apenas mostrar um versículo, apenas uma coisinha, para você perceber como que seria agir de uma maneira vergonhosa. Abra a sua Bíblia num outro texto agora, vamos sair um pouquinho só de Provérbios, e abra lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13. Vamos ver aqui o que fala sobre a mulher agir de uma maneira vergonhosa. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13. Além do mais, aqui falando das mulheres, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Olha só,
uma mulher que vive de uma maneira ociosa, não ocupa o seu tempo com afazeres que realmente precisam fazer, com desenvolver coisas que realmente precisam desenvolver, mas como tem ocupado muitas vezes o seu tempo andando de casa em casa. Hoje em dia, com o avanço da internet, nem se precisa ir mais na casa de outra pessoa, na casa da vizinha, no WhatsApp mesmo, né? No celular mesmo, você já está andando de casa em casa, falando o que não devem. Olha só que interessante o que a Bíblia nos ensina. É dessa maneira que está agindo uma mulher que está agindo vergonhosamente, sendo podridão nos ossos do seu marido. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia é rica e ela nos dá instruções em todas as áreas da nossa vida. Então, o que a Bíblia nos ensina? Que a mulher ela precisa buscar ter uma vida virtuosa. E pode ter certeza, as pessoas que vivem em volta dessa mulher irão se alegrar pelas boas qualidades que ela está desenvolvendo, que ela está mostrando, porque Cristo está sendo evidenciado na vida dela. Que Cristo cresça e eu diminua, é aquilo que João Batista já ensinou, que as evidências de Cristo cresça nas mulheres e em mim, e eu esteja diminuindo, os meus defeitos, né, estejam diminuindo a cada dia. O que a Bíblia mais nos ensina também sobre a mulher? Que ela precisa também edificar a sua casa, edificar o seu lar. Olha só o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz assim: a mulher sábia, se a Bíblia fala que existe a mulher sábia, é porque existe também a mulher tola. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ou a insensata com as próprias mãos a derruba. Então a mulher ela precisa ser sábia para edificar a sua casa, ela precisa ter atenção aos seus filhos, o que o feminismo muitas vezes tem pregado contra. Olha só, o feminismo, vocês sabem, que tem pregado contra aquela mulher que escolhe ter uma vida mais caseira, contra aquela mulher que escolhe ter a vida dedicando-se para a criação dos seus filhos e ajudando o marido dentro de casa. Para isso, vocês possam ter certeza, o feminismo ele tem maus olhos contra mulheres que escolhem esse estilo de vida. Olha, eu escolhi me abdicar, escolhi não fazer uma faculdade, ou escolhi largar talvez a profissão que eu estava me envolvendo, sendo que eu poderia ter uma carreira profissional ali, alavancando, ganhando muito dinheiro, mas eu escolhi largar tudo isso porque eu quero dedicar a minha vida na criação dos meus filhos. Eu quero dedicar a minha vida para o meu esposo, sendo uma coluna dentro de casa. Tenha certeza que o feminismo ele tem maus olhos contra esse estilo de vida. Só que olha só, a palavra de Deus nos ensina que a mulher ela deve construir o seu lar e não derrubar o seu lar. Isso também vale para as moças que são solteiras. Infelizmente, algumas, talvez já abraçando uma ideia feminista, já têm derrubado uma proposta de casamento ou derrubado aquele planejamento de casamento antes mesmo de se casar. Muitas tem ali talvez não conseguido um bom relacionamento porque já tem abraçado ideias que são ideológicas contra a palavra de Deus. Ela antecipadamente já está derrubando o seu lar, antecipadamente já está derrubando ali a sua casa. Então a palavra de Deus ela é aplicável para todas as faixas etárias também. E por fim, o que a Bíblia também nos ensina sobre a mulher? Que espera-se que ela não seja uma pessoa briguenta, uma pessoa que ama uma discussão, uma pessoa que ama uma briguinha, que ama uma intriga. Vamos ver alguns versículos da palavra do Senhor? Olha só aqui o capítulo 19, versículo 13, diz assim, 19 e 13. O filho insensato é a desgraça do pai, e o gotejar contínuo as contenções da esposa. Olha só o que a Bíblia está nos ensinando. Aquele gotejar contínuo, aquela coisa irritante, está sendo as brigas dentro de uma casa com a esposa. É algo que é irritante. Olha só, os povos nórdicos, o que eles faziam como um castigo para aquela pessoa que agiu de uma maneira errada ali na sua sociedade? Sabe como era um dos castigos? Levava ele para uma caverna, para um local úmido, onde tinha aquele gotejar contínuo. Tic, que pingava constantemente, amarrava a pessoa debaixo daquela goteira. Às vezes a gente pensa, mas isso é castigo? Olha só, mas eu tenho certeza que a partir da
goteira, você já vai começar a se irritar muito. E ele ficava preso ali durante dias e aquela goteira, tum, 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 cada gotejar, depois de um tempo, passa a ser um tormento muito grande. É o que a Bíblia está nos ensinando também, aquele gotejar irritante, aquele gotejar que às vezes você está dormindo na sua cama e escuta talvez a torneira da cozinha gotejando, pique, pique, pique. E muitas pessoas não conseguem dormir por causa desse gotejar, porque acaba sendo irritante, tira o sono, tira a paz e tira a tranquilidade. É assim que a Bíblia também ensina sobre a mulher, que ela não deve ser briguenta. É melhor viver em um outro canto do que numa casa que esteja gotejando. Avançando ainda aí, olha só o capítulo 21, versículo 9 agora, diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. É melhor vocês terem um cantinho ali no eirado, morar ali talvez num cantinho ali que não tenha muita riqueza, que não tenha muita coisa ali para você se acomodar, do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. É o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Olha só também aqui o versículo 19 do mesmo capítulo, diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. É melhor você ir para o deserto do Saara, é melhor você ir para uma cidade que não tem nada, ou morar numa casa que não tem nada, do que estar dentro de uma mesma casa, cheio de luxo, mas com uma mulher que seja iracunda. Isso não é bom, isso não é agradável, não é bom para a família, não é bom para a mulher, não é bom para o marido, não é bom para os filhos, não é bom para nada. Então, o que a Bíblia nos ensina é que a mulher trabalhe no seu coração para não ser briguenta, para não ser rixosa, para não amar uma discussão, não amar uma briguinha. Olha só também o capítulo 27, versículos 15 e 16, dizem assim: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa estão semelhantes. Então, aquele gotejar dentro da sua casa lá, irritando, molhando tudo, toda a sua casa, e onde você tem que muitas vezes colocar um balde ali, e aquele barulho fica durante toda aquela noite. E a mulher rixosa, a Bíblia está falando que é a mesma coisa. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. É o que a Bíblia nos ensina, que é muito difícil de conter uma mulher que é rixosa. Mas se você tem percebido que isso tem sido a sua qualidade de vida, né, ser rixosa, tem sido aí a sua maneira, o seu estilo de vida, o Espírito Santo pode conter. O Espírito Santo ele pode mudar. A Bíblia fala sobre transformações radicais que o Espírito Santo traz em nossa vida na medida em que nós nos humilhamos perante Ele, na medida em que nós oramos para o Senhor e pedimos mudanças significativas para a nossa vida. Deus ele tem transformado ladrões em pessoas de bem. Deus ele tem transformado, trazendo salvação e santificação de pessoas que agem erradamente em agora pessoas que agem de maneira bondosamente. Pessoas que antigamente produziam más obras, agora estão produzindo boas obras, porque o Espírito Santo é poderoso para trazer essas transformações. Meu irmão e minha irmã, é isso que a Bíblia nos ensina e é isso que Provérbios nos ensina sobre a mulher e suas qualidades. Jogue na lata do lixo o feminismo e abrace aquilo que a Bíblia tem nos ensinado. Eu sei que esse discurso, essa live, não será bem vista para pessoas que têm um feminismo muito enraizado na sua mente e no seu coração. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina sobre nós sermos agradáveis ao Senhor. Então, não é meu corpo e minhas regras, mas o meu corpo é templo do Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus abençoe a você, abençoe toda a sua casa e sua família.